Bom, a entrevista de hoje é para sustentar o IPES 2024. Nós vamos entrevistar o professor doutor, pesquisador Eli Antônio Tadeu Tirani, que é doutor pela Faculdade, pela Engenharia Elétrica de São Paulo, pela USP, né? É doutor em Engenharia Elétrica pela USP de São Paulo, é certo, professor? Isso, a velha escola politécnica. Isso. E tem contribuído significativamente para a pesquisa e educação no Brasil. Tem aí longos anos de pesquisa, né? Atuou em projetos P&D, em parceria com a Eletropaulo da PUC de São Paulo, né? Atualmente é coordenador do curso de Engenharia de Produção da PUC São Paulo, teve lá em 2014, 2016 e retornou agora em 2022, né? Professor, Sim. agradeço muito a sua participação aqui hoje no Sustentária 2024, em nome da PUC Campinas, em nome do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade, agradeço a sua participação. Muito obrigado, Eunice. Muito obrigado à PUC Campinas, nossa co-irmã, pela oportunidade. Professor, nós estamos falando sobre sustentabilidade e vimos que você mostrou interesse em falar sobre economia circular. Então, eu gostaria de saber, o senhor, por gentileza, fale um pouco sobre sua experiência acadêmica e profissional e também como aflorou esse interesse no tema sustentabilidade e, mais precisamente, na economia circular. Tá. Bom, eu trabalho há muitos anos, eu sou acadêmico, né, mas trabalhei também em muitos projetos de pesquisa e desenvolvimento em parceria com o setor privado, não somente com a agência de fomento, né. Tive um projeto recente com a FAPESP na área de dispositivos biomédicos, né, mas uma das coisas que mais tem chamado a atenção ao longo de toda a minha vida acadêmica, foi o aumento, né, o aumento assim exponencial da nossa sociedade de consumo, né, da produção de resíduos. Né? Eu não falo lixo, eu chamo de resíduos ou de uma nova matéria-prima, né? E esse tem sido um assunto sobre o qual eu tenho me debruçado, né? Eu sou membro da ABRAPS, né, Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade. Tenho atuado também com algumas startups, né, na mentoria de startups, justamente sobre o tema da sustentabilidade. E dentro da engenharia de produção, essa é uma das cadeiras importantes, né, que a gente chama de desenvolvimento sustentável, porque o planeta é um só, né? Apesar dos desejos que a gente tem de explorar outros mundos, estamos desenvolvendo tecnologia para isso, com foguetes retornáveis, graças a Deus, né? Mais uma dos avanços tecnológicos que nos ajudarão muito, né? Já nos ajudam agora, interessantes, mas a área da economia circular, até para a gente tornar isso mais claro um pouquinho, né? O que é, qual é a oposição à economia circular? É a economia tradicional, o que a gente chama de economia linear, né? Onde eu tenho um ciclo típico do tipo, eu produzo, consumo e descarto, né? Então, não há uma reintrodução do material na cadeia e aí eu gero lixo, né? Esse é o conceito. E o que a gente está vendo é que não dá para pensar em esgotar a matéria-prima, né? Talvez quando a humanidade fosse formada por centenas ou milhares ou poucos milhões de indivíduos, isso poderia ser viável, né? Mas no mundo que nós atingimos agora 8 bilhões de pessoas, não dá para pensar num consumo em que você simplesmente descarte aquilo que você não usa mais. Por exemplo, as embalagens, né? Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande em fazer essa mudança de chave, girar a chave para essa nova realidade que a gente vive, né?
é impossível imaginar que nós temos como suprir a própria humanidade de recursos naturais ou manufaturados indefinidamente sem o reaproveitamento das matérias-primas que foram originalmente usadas nos produtos, né, quando eles atingem o final da sua vida útil, né? Então, há uma briga muito grande, eu vou dizer que é realmente uma briga, porque, por exemplo, na sociedade onde foi incentivado ao máximo o consumo, né, e nós vivemos essa era agora, né, onde é o consumo que mantém o progresso, né? Nós dependemos do consumo para manter a economia funcionando, né? E junto com o consumo, até para manter, perdão, para que esse consumo seja mantido, os produtos têm que ter vida útil, né? É o que a gente chama de obsolescência programada, mas não precisa ser um produto de alta tecnologia. Essa camisa, né? O tecido dessa camisa, ele tem possibilidade de durar aí décadas, né? Dependendo da forma como eu conservo, como eu lavo essa roupa. Mas o que seria a obsolescência programada num tecido? Uma coisa chamada moda, né? A cor dessa camisa, ela está na moda, eu estou bem vestido, me sinto bem este ano. Talvez no ano seguinte, né, ela não integre mais a paleta de cores ou tipo de tecido. Enfim, você se sente fora, né, daquele círculo social porque você está usando uma roupa que não se enquadra mais. E aí ela acaba sendo objeto de descarte, tá? Então, vejam que o desafio para a gente, por exemplo, reduzir o consumo, ele é muito grande porque nós estamos vivendo um momento em que você é impelido, né, principalmente por uma tecnologia que nós mesmos criamos chamada celular. Né? Você vê na mídia o tempo todo coisas novas acontecendo e estimulando o seu desejo pelo consumo, de adquirir ou novos modelos, novas roupas, alimentos diferentes, né? Então, temos aí um desafio grande, né? Mas ainda bem que a ciência, né, e as pessoas estão acordando para essa realidade, que a gente não pode gerar resíduos sem aproveitamento, né? 8 bilhões de pessoas comendo um salgadinho e largando papelzinho lá, né, um embrulho no chão, né, ou num descarte minimamente adequado, também não é viável, né? Então, Eunice, eu acho que a gente tem aí um caminho interessante pela frente. Não é tão simples, mas alguns passos já começaram a ser dados, né? Eu sinto, percebo que é uma nova forma de pensar, né? De pensar Sim. o consumo. E como as empresas, né? Como as empresas vão lidar com isso? Quais são as barreiras, né, que as empresas vão encontrar para implementar esse tipo de economia circular? Talvez a primeira delas seja realmente de natureza econômica, né? Vai ter que se colocar a mão no bolso. Por quê? Vamos lá, uma empresa X aqui que produza refrigerantes, ou que trabalha com refrigerantes. No século passado, né, para ser aquele velho chato, né, no século passado você tinha as embalagens retornáveis, né, garrafinhas de vidro, coisa do tipo, independente da marca do refrigerante, mas nós tínhamos essas garrafas retornáveis, né? Isso implicava num custo, né? Eu tinha que ter, por exemplo, um galpão para armazenar vasilhames vazios, e eu tinha que ter um galpão também para armazenar vasilhames cheios, né? Com o advento das máquinas injetoras de plásticos, dos vasilhames, né? Eu parto de uma pré-forma, um tubinho, como se fosse um tubo de ensaio, e com o sopro eu transformo aquilo numa garrafinha de refrigerante, usando o PET, né, o polietileno tereftalato, né, o plástico. Esse plástico comum é um polímero.
Pois é, só que eu saio de uma... nesse modelo que foi sendo adotado mundialmente, não é uma exclusividade brasileira, né, das garrafas PET, que são o pesadelo de qualquer ambientalista e deveria ser o pesadelo de todos nós, né? O que acontece? Eu parto de um volume muito pequeno, então eu elimino da minha linha de produção um galpão, uma área gigantesca, para armazenar vasilhames vazios. Eu não preciso mais dessa área, né? E eu injeto, né? Eu sopro o vasilhame no volume que eu quero, no volume que eu preciso, e já injeto o líquido ali dentro. E já sai para a expedição, né? Com as novas metodologias de entrega, de produção just in time, praticamente eu aumento drasticamente a minha produtividade dentro da empresa. Eu estou citando aqui só o exemplo do refrigerante, né? Não tenho mais a necessidade de custos enormes de logística, que é um dos grandes impactantes aí da história, né? Então, eu até posso vender, olha, eu estou poluindo menos, né? Menos diesel, porque eu não tenho tantas viagens para recolher vasilhames, eu faço só uma viagem, já entrego para todos os pontos de consumo, e aí, a partir daí, eu lavei minhas mãos. Como assim? Eu estou vendendo, basicamente, o líquido. O vasilhame, a embalagem, ela tem um preço na gôndola desprezível. Tanto é verdade que qualquer um que vá no supermercado hoje pode comprar uma garrafa de qualquer refrigerante com um volume de 3 litros, 2 litros, ou de 750, ou de até 300 mililitros, pagando praticamente a mesma coisa, né? Então, o que está mudando aí? O custo logístico. A embalagem não tem papel nenhum, né? Eu estou vendendo o líquido. E eu consigo vender o líquido por um preço muito baixo. Ah, mas a garrafa de 3 litros custa mais caro. Não, ela custa bem mais barato. Eu consigo transportar 3 litros com muito menos material, vamos dizer assim, com um custo logístico menor. Então, qual é a barreira principal? Putz, voltar ao modelo anterior. Eu vou ter que usar um vasilhame reutilizável. Veja, aí é que vai entrar um pouco mais da inteligência. Talvez não seja exatamente um retorno ao ponto anterior, até porque ele já se mostrou menos eficiente do que o atual. Só que o atual não está colocando na conta o vasilhame, o invólucro, né, descartável, porque talvez a pior palavra que a gente possa ter se acostumado a usar é a palavra descartável, né? Que não é descartável. Exato, né? Nem roupa, nada é descartável, né? Então, esse conceito de descartável que vai ter que ser, talvez, retrabalhado, ou a palavra descartável ser eliminada do nosso dicionário de consumidor, né? Não existe isso de descartável. Então, um ponto aqui importante, não sei se houve uma interrupção, mas houve uma pequena queda, mas já estou de volta, e o que eu já havia comentado é que há um custo, a gente fala de... Há um custo desse material para a natureza, né? Sim, sim. E para toda a economia, porque no fundo, apesar de eu usar uma parcela muito pequena, né, da matéria-prima em si, né, desse composto de petróleo, eu tenho toda uma energia que acaba sendo envolvida no processo, né? E os custos do reaproveitamento dessa matéria-prima não entram na equação do preço do refrigerante. E aí é que está o problema, né? Então, quando eu falo assim, olha, eu consigo vender um refrigerante de 3 litros, vou chutar o preço aqui a R$10, né? Ou enquanto que ou R$7, para ser mais honesto, né? Você vê, puxa, muito barato. Se fosse de vidro, custaria
o triplo disso. Não, na verdade, ele continua custando o triplo. É que a conta está sendo paga pelo meio ambiente. Por quê? Porque eu não estou considerando eu não estou me responsabilizando pelo uso do vasilhame. Ele está sendo descartado, vai para os oceanos, vai para onde quer que seja. Né? E, no fundo, olha só que coisa engraçada. Todo mundo se debruça sobre o uso desses vasilhames. O que eu faço com PET? Então, a gente vê as escolas de engenharia, indústrias trabalhando com essa parte da reutilização, reciclagem. E a gente tem que colocar o dedo também nos que estão produzindo refrigerante. Né? Eles têm que participar dessa solução. Né? Afinal de contas, parte do problema foi gerado por eles. Então, houve aí um avanço legal, eu tive uma redução absurda de custos, um aumento da eficiência, né? Um aumento da eficiência bem entre aspas, porque, na verdade, eu gerei subprodutos que não deveria ter gerado, né? Ou que eu sou muito responsável por ter gerado esses subprodutos. Se a Terra tivesse um tamanho muito grande, ou se a gente pudesse jogar para outros lugares, tranquilo. E ainda assim, tranquilo não, né? Porque eu estou jogando hidrocarboneto fora. Eu estou jogando matéria-prima fora. Esse é o ponto-chave da história. Não existe lixo, existe matéria-prima. Eu tenho que retransformar essa matéria-prima. Então, existem, sim, algumas pesquisas muito interessantes para reaproveitamento, não só de PET, mas de uma série de coisas, né? De uma série de materiais. E aí talvez venha, né, eu costumo brincar com as minhas filhas, ou as novas gerações, que falam, vocês poluíram o planeta. Calma. Né? Nos tempos de vovó menina, né, como a gente brincava, não tinha saquinho plástico, né? Era sacolinha de feira, e você levava os produtos para casa, né, sem embalagem praticamente, era venda a granel, e não venda embalada. Né? Não tinham pacotinhos, a gente comprava tudo a granel. Vamos voltar a esse tempo? Não necessariamente, mas a gente tem que fazer uma reengenharia dos nossos hábitos de consumo, né? Para que esses Você hábitos de consumo sejam sustentáveis. Né? É isso aí, professor. Você tocou num ponto, porque nós estamos falando só do lado da barreira, da questão da empresa, com os custos, né, de produção e como isso vai funcionar. E o consumidor, como é que o consumidor vai enfrentar essa nova, ter essa nova visão, né? Mudar os hábitos de consumo. Como é que o consumidor deixa de consumir o descartável para embarcar nessa do retornável, Pois ou é. do reciclável, né? É retornável, É, né? Mas é retornável. Um ponto-chave nessa história é justamente a educação. Né? Infelizmente, não tem outra saída. Né? Tudo passa pela educação. Então, a gente tem que ressignificar a educação também, o que significa educação. As pessoas precisam saber ler e interpretar textos, até para poderem ter e tomar opiniões, e não comprar opiniões prontas por aí, né, da internet, ou de inúmeros novos atores que aparecem, né? Mas por que isso? Para que a gente possa realmente tomar consciência do que está sendo feito. Né? Eu vou contar um pequeno caso aqui de um amigo que é psiquiatra, falando um pouco sobre o que significa ter a consciência. A gente tem alguns hábitos, né, principalmente alimentares, que levam a uma disfunção do nosso organismo. Por exemplo, a obesidade, ou que vai acarretar uma série de doenças. Né? E a gente sabe que tem certos alimentos que fazem mais mal, que a gente deveria consumir com uma certa moderação. Né? Por exemplo, açúcar. Não, para não eleger tantos vilões assim, por exemplo, açúcar. E o que ele percebeu? Que quando você não presta atenção naquilo que está fazendo, não tem intenção, você nem sabe o que você está fazendo. Né? Então, no consultório dele, tratando de problemas, por exemplo, alimentares, né, que entra até a psiquiatria,
Ele perguntava: o que você comeu no almoço? O que você comeu no café da manhã? Ah, eu não me lembro. Então, uma das técnicas que ele usou foi de tornar a atividade de alimentação um pouco mais complexa. Ele falou: você vai comer um chocolate, mas com garfo e faca. Ah, como assim? Porque o que você come com as mãos, você não presta mais atenção. Quantas coxinhas você põe para dentro da boca usando as mãos? Agora, quando você usa o garfo e faca, dá mais trabalho. E você tem que prestar atenção no que está fazendo. Não dá para comer a coxinha com garfo e faca assistindo televisão ou olhando o celular e tudo mais. Então, quando você para e presta atenção, você começa a registrar aquela informação e também começa a consumir o alimento com mais moderação. A mesma coisa vai valer para esse consumo, a mudança de hábito de consumo. A gente tem que ter a intenção das coisas. Então, eu tenho que prestar atenção. Quando eu vou comprar algum alimento, quando eu vou consumir um produto, eu tenho a intenção ou eu tenho compulsão? Né? Há uma diferença grande, muito pequena nas palavras, mas intenção e compulsão são coisas diferentes. Quantas camisas efetivamente eu preciso? Eu não estou falando para limitar, para quebrar a economia do país, porque eu vou acabar com o consumo, né? Mas no mínimo, olha, eu quero comprar uma camisa por semana. Tá bom, cada um com o seu gosto. Mas isso é sustentável financeiramente? É sustentável ambientalmente também? Né? O que você vai fazer depois que você abarrotar o guarda-roupa? Como você vai dar destino àquele bem que você consumiu? Né? Como é que a gente dá destino, por exemplo, em casa? Né? As embalagens dos produtos. Eu separo as embalagens, eu coloco tudo no cestinho de lixo. Né? Eu contribuo, no mínimo, separando as embalagens, o que é metal, plástico e tudo mais, na minha casa. E me preocupo, falar, mas no condomínio não tem coleta seletiva, então não vou fazer nada. Não. Ou você influencia o condomínio para criar a coleta coletiva, né? Ou você vai ter o trabalho, sim, de levar até um posto de coleta, né? Para que aqueles resíduos sejam aproveitados e não sejam resíduos, né? Para que eles não entrem, por exemplo, num aterro sanitário, que não é adequado, né? Ah, não, vai para o rio, né? Todo mundo fala do microplástico, né? Uma coisa interessante, não sei se as pessoas sabem, né, mas as tintas com as quais a gente pinta a parede são todas poliméricas, né? A gente usa o quê? Látex, né? Ou esmalte isso, esmalte aquilo, tal. São polímeros. Quando eu lixo a parede para fazer uma nova pintura, uma nova camada, estou reformando a casa, estou lixando as paredes, né? Virou pó, não virou aquele polímero que estava na sua parede, o plástico que estava na parede, ele virou pó. O que normalmente acontece com esse pó? Ah, ele é recolhido e colocado no material reciclável. Não, ele vai ser lavado, vai para o cano de esgoto. Esse esgoto, infelizmente aqui no Brasil, como é que funciona o esgoto? Eu uso um rio para transportar o lixo que vai para uma estação de tratamento de água, tratamento de esgoto, né? E daí, se deu certo, beleza. Né? Beleza o que significa? Uma parte desse plástico está nos rios, sabe para onde ele vai? Para os oceanos. Esse é o microplástico. Um microplástico, por exemplo, é resíduo de tinta. Então a gente está pensando na garrafa PET, mas não é só a garrafa PET. A gente está cercado de polímeros, né? Está cercado de plásticos. E a gente precisa começar a ter consciência de que, putz, não dá para fazer isso, né? Ou talvez a pintura não seja tóxica, não é nada disso. Mas o resíduo não pode ser descartado assim de uma maneira tão inocente. Então, a gente ignora, né? Nós temos uma grande ignorância em relação aos impactos dos nossos costumes diários. Os costumes diários nossos é que talvez tenham que passar por um processo de reeducação. O que eu tenho que parar de consumir? Ou o que eu tenho que consumir com moderação? E aquilo que eu consumir, ainda que com moderação,
qual é a destinação depois que eu já consumi. A gente sabe reciclar, ou pelo menos no dia a dia, para a população em geral. Se você perguntar, o que eu faço com uma latinha de refrigerante ou cerveja? Ah, eu sei como reciclar. Ah, garrafa PET. Ah, eu tenho lá os postos de coleta. E roupa? Pano, né? Usando uma linguagem mais tradicional. E pano? Pano é algodão. Ah, não é biodegradável. Não, não é não. Boa parte das nossas roupas tem fibras poliméricas. Então, também é uma preocupação que a gente tem que começar a colocar na cabeça do cidadão, falando assim, escuta, a gente tem que ter um cuidado também no descarte, né? No descarte das roupas, das peças de roupas. Vamos reutilizar? Ah, fica chato eu usar aquela minha camisa que eu gostava tanto como um pano de chão. Bom, mas isso faz parte do processo, né? Antigamente se utilizava, porque não tinha uma disponibilidade tão grande de tecidos. Mas é algo que a gente precisa começar a colocar, talvez, nas escolas, principalmente na educação básica, na educação fundamental, né? Desde as primeiras séries, para que as crianças, as próximas gerações, já sejam contaminadas um pouco com essa responsabilidade. Os hábitos de consumo que a gente tem hoje, eles são insustentáveis. Da minha geração, não estou me isentando de culpa, não, mas de todos nós, de uma maneira geral, os nossos hábitos de consumo são contraproducentes. Nós estamos, sim, contribuindo para o aquecimento global. Nós estamos, né, não é uma empresa lá no Sudeste Asiático, não, que está esquentando o planeta. É o nosso hábito de consumo, né? É, Então, professor, você tocou realmente num ponto aí crucial, que a gente vê que o planeta, né, precisa urgentemente de se pensar, né, principalmente na forma de descartar mesmo essa questão dos resíduos mesmo, né? Não seria descartar, seria reaproveitar, né? exato. A gente vê essa discussão, né, no âmbito aí acadêmico, nas esferas, né, mas a gente não vê essa discussão na sociedade. Como trazer essa discussão para a sociedade? Como engajar a sociedade nessa discussão da necessidade de reaproveitar, de reutilizar, de reciclar, né? Que eu acho que É, é um tema muito pertinente para a sociedade estar engajada e hoje pelo menos a gente vê essa discussão mais no âmbito acadêmico do que na sociedade. exato. Por isso que eu acho que o trabalho começa, né, na escola, e na escola fundamental. Porque a criancinha que vai chegar em casa e vai falar assim, papai, isso aí tá errado o que você está fazendo, né? Então, mãe, não dá para jogar assim. Isso aí não é lixo, mamãe. Isso aí dá para reciclar, né? Em parte, eu acho que tem que haver assim um maior compromisso, um maior envolvimento do setor produtivo com as instituições de ensino, né? As instituições de ensino, pesquisa, as universidades desenvolvendo projetos, mas projetos não somente tecnológicos, né? Projetos educacionais, né? O que a gente mais percebe na população em geral, quando a gente fala desse tema, é uma profunda ignorância, né? Ignorância sobre, primeiro, o que é um material que pode ser reaproveitado. Ainda existe o conceito de lixo, né, que a gente deveria terminantemente acabar com esse termo, e também tendo consciência de que eu tenho que fazer esse reaproveitamento, é como eu faço, né? Porque, tá bom, aqui em casa eu decidi que eu vou reaproveitar todos os materiais possíveis e imagináveis. Mas como é que a gente faz isso, né? Então, existem pontos de coleta suficientes? A gente tem realmente um compromisso? Passamos agora recentemente por uma eleição de prefeitos, né, que são os zeladores da cidade. Infelizmente, né, a gente não viu, eu arrisco dizer que em nenhum, nenhum programa de nenhum dos 5.560 prefeitos apareceu sequer o tema
da reciclagem ou do reaproveitamento de materiais na campanha, né? Pontos de coleta. Parece que isso, né? A gente ouve falar, então, quando se fala em investimento em educação, a gente pensa sempre na construção civil. Tijolo, pedra, cimento. Eu vou construir uma sala de aula. Esquece que tem que ter um professor, esquece que tem que ter um ambiente, tem que ter um conteúdo, né? Então, a difusão desse conceito de economia circular, talvez a gente tenha que trazer dos grupos de pesquisa para as escolas fundamentais, para que as escolas fundamentais também comecem a disseminar entre as crianças. As crianças são excelentes disseminadores de boas ideias, né? Para que essas ideias comecem a chegar nas famílias também, para que comece a haver uma cobrança um pouco mais forte das esferas também governamentais. Não que a responsabilidade seja do governo, é sim, mas e a nossa parte? Porque senão a gente fica numa posição muito cômoda, são os outros, mas o que eu posso fazer, né? Então, se eu tiver a informação e eu puder transformar essa informação em conhecimento, ou para consigo difundir algo mais sério, talvez, por exemplo, introduzir economia circular no currículo escolar, para mim, seria algo fundamental. Incluir economia circular na pauta de governo seria algo fundamental, né? E incluir isso, inclusive, dentro da cultura empresarial. Muitas empresas existem, têm programas específicos para reaproveitamento, né? Ainda mais que agora está em voga a sigla ESG, né? Environment, Social Governance, né? Que está ligado à questão do meio ambiente, a responsabilidade que nós temos. Mas sem a devida educação, sem a formação de multiplicadores, a gente não vai conseguir avançar muito rapidamente. Os melhores multiplicadores para mim são crianças. Então a gente tem que sair talvez do pedestal das universidades, ir até as escolas, ir mais na sociedade, não falando uma linguagem difícil, falando o português claro, o mais simples possível, né? O que é simples é bom, o que é bom é simples, o que não é simples não é bom, o que não é bom não é simples. Sim, é assim que funciona. A gente precisa desmistificar as coisas, né? É super complexo fazer a reciclagem do plástico e tudo mais. Olha, o mais complexo no processo é você separar o plástico e levá-lo até um ponto em que ele pode ser devidamente reciclado. Se ele é um termoplástico, ele pode ser reciclado quase que indefinidamente. Se é um termo rígido, né, tem cabeças cruzadas, então, aí sim eu tenho uma outra dificuldade. Mas também dá para utilizar. Então, a difusão não tem jeito, passa pela educação. E por isso que talvez a gente venha enfrentando muitas dificuldades, porque, como a gente bem percebe, a educação não é prioridade há muito tempo, né? Na nossa sociedade. Não é de um governo nem nada, mas tem que ser uma política não de governo, mas de Estado de fato, né? Não só gravando um percentual no orçamento, mas quais são os resultados que a gente quer. Aí, nesse caso, professor, a parceria público-privada e sociedade contribuiria com essa questão? Bastante, bastante. Eu vou até dar alguns exemplos que acontecem, já aconteceram, né, para a gente não falar assim, nossa, você está pintando o apocalipse aqui, né, não temos saída. Não tem saída, né? Já existem algumas parcerias interessantes, por exemplo, para embalagens plásticas, né? O programa Reciclar pelo Brasil, né? Envolve empresas como Ambev, Braskem, Coca-Cola, né? E prefeituras. Então, existem já iniciativas de empresas que são, algumas delas, grandes poluidoras, né? Que estão gerando esse resíduo, né? Mas que estão trabalhando, desenvolvendo modelos, por exemplo, de coleta e reciclagem. Quando a gente fala de coleta, a gente fala assim, puxa, mas eu vou coletar, levar, tal, mas o que eu ganho com isso? Então, tem que ter uma remuneração.
Você tem que criar um modelo em que você remunere, né, o trabalhador que está envolvido no processo de reciclagem, né? Ah, o catador. Pode chamar do jeito que você quiser, mas ele tem que ser remunerado, e ele é fundamental para o funcionamento da sociedade. Então, as associações de catadores, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem a Cidade Mais Reciclável, né? Então, aqui o município firmou uma parceria público-privada com uma empresa chamada Green Mining, né? que, que é uma startup, né? Não precisa ser uma empresa gigantesca, não, foi uma startup que está focada justamente em logística reversa de produtos ou de resíduos pós-consumo, né? Como é que eu faço para trabalhar com essa reciclagem? Eles estão usando a tecnologia de blockchain, né, que a gente usa em criptomoedas e tudo mais. Então, eles conseguem fazer o rastreamento completo dos resíduos até o ponto de reciclagem. Então, eles trouxeram tecnologia para dinamizar esse processo. Mas para que serve isso? Para você também poder remunerar adequadamente. Então, você aumenta a eficiência, faz com que o resíduo consiga chegar até o ponto de transformação, né, remunerando adequadamente. Então, eu consigo aumentar o valor, aumentar o preço que é pago ao catador, né, que eu estou chamando aqui de catador, ao trabalhador que, vamos chamar de forma mais correta, o trabalhador que está envolvido nesse processo de coleta, né? Então, ele começa a ter uma remuneração melhor, você melhora a qualidade de vida dele. Tem exemplos também na cidade de Salvador. Jundiaí tem o programa Reversa, em parceria com empresas de tecnologia, setor privado em geral, né? Não falando agora só de embalagem, mas o que eu faço com lixo eletrônico, né? Como assim lixo eletrônico? Gente, eu não sou... Eu uso bastante celular, mas eu não jogo fora celular, né? Mas o que a gente faz quando termina a vida útil dele? E termina, não tem jeito, né? Se você não tem o azar de ter o celular furtado, ele, de alguma maneira ele acaba, a vida útil dele acaba. Então, é importante que você tenha algumas estratégias e empresas envolvidas, o setor privado precisa estar envolvido, mas juntamente com o governo, para criar programas eficazes que remunerem toda a cadeia, né? Eu tenho que fazer, por isso que a gente chama de economia circular, mas eu tenho que ter uma cadeia fechada, de ponta a ponta, com todo mundo sendo devidamente remunerado, né, para que o ciclo funcione, né? Então, eu tenho lá grandes empresas, por exemplo, podem ajudar na formação, na, na, na tecnologia, na disponibilização de tecnologia, até de gestão, né, os sistemas ERP, né, muito comuns nas empresas, nas grandes empresas que fazem a gestão, né? Eu não vou falar o nome da empresa, mas assim, sistemas ERP são os sistemas que você consegue trabalhar com os recursos humanos, com os materiais, com os salários de todo mundo. Então, para fazer a gestão da empresa e torná-la transparente para todos os gestores, né, para auxiliar na tomada de decisão. Então, isso é importante também trazer para que a gente possa ter uma maior eficácia no processo. Por isso que empresas, tem várias aqui envolvidas, a gente conhece Natura, Ambev, Braskem, Renova, Boticário, né? Tem algumas empresas, mesmo da área de engenharia, e agora, eu arrisco até dizer, nós temos aí com a eletrificação dos sistemas de mobilidade, carros elétricos, né? Eu tenho, tá bom, menos poluição na sua circulação, mas a indústria de baterias é extremamente poluente, né? E o que acontece quando as baterias têm sua vida útil terminada? Tem que ter programas de reciclagem dessas baterias, porque os metais utilizados são muito nobres e são raros. Nobres porque são raros. Não tem o lítio e cobalto dando sopa, assim, eu não cavo o chão e obtenho lítio e cobalto. Então, quando
A gente ouve falar, por exemplo, o carro elétrico é limpo. A utilização do carro elétrico é limpa, mas a mineração não é uma atividade limpa. Aí eu tenho que minerar toneladas de terra, vamos dizer assim, para obter gramas de lítio, para obter gramas de cobalto. Então, depois que a vida útil da bateria termina, eu vou simplesmente descartar esse material? Não, não posso fazer isso, porque não há planeta, né? A gente vai ter que explorar a Lua. Vamos ter que tirar lítio da Lua, que já descobriram que tem um pouco de lítio lá. Não dá, a gente tem que aproveitar o que a gente já produziu. Então, por isso que esse conceito de... Pode ter o nome que for, mas economia circular, para mim, é o mais adequado. É colocar tudo sempre de volta na cadeia. Eu usei um pouquinho aqui, tirei um pouquinho aqui e tal. Eu vou perdendo, mas a reposição que eu cobro da natureza é muito baixa, né? Porque senão não é possível fazer com que a gente sobreviva, né? De novo, nós vamos caminhar até chegar aos 10 bilhões de habitantes no planeta. Tem que ter um planeta para esses 10 bilhões. Não é assim que funciona, né? Então a gente tem que realmente dinamizar essa cadeia de suprimentos para que a cadeia seja um círculo, né? Então, a gente tem várias montadoras de veículos trabalhando fortemente no reaproveitamento e até numa coisa que a gente chama, às vezes, de upcycling, né? Que é, em vez de fazer a reciclagem para um produto de mais baixa qualidade, vai para um de mais alta qualidade. Então, a bateria que não serve mais no carro pode ser útil para sistemas fotovoltaicos, por exemplo, para alimentar, para fazer armazenamento de energia em pontos estáticos. Não está mais no carro, não está mais no veículo, né? Então, eu consegui consertar a bateria, vamos dizer assim, e ela está lá paradinha num canto, armazenando energia elétrica oriunda de ou sistemas fotovoltaicos, principalmente, ou de outras fontes, né? Mas para ter um reaproveitamento. Talvez ela não possa mais ser utilizada no veículo, mas eu posso ainda conseguir que ela funcione por mais alguns anos dentro de um sistema estático, né? Ou até o limite, né? De tirar o lítio lá de dentro, tirar o cobalto e reconstruir a bateria, não só o lítio e o cobalto, mas tudo, até os invólucros, né? Uma reciclagem completa, você deveria poder utilizar até a tinta, né? Desde que seja economicamente viável. Então, a parte da ciência, a nossa responsabilidade é criar processos economicamente viáveis de reaproveitamento ou de extração de matéria-prima de produtos prontos. É esse o nome. Ao invés de extrair do petróleo ou da terra, né, eu tenho que extrair de um produto pronto. Está na minha mão. Eu não tenho nem que descobrir onde está o petróleo. Eu já descobri, está aqui. Eu tenho que saber utilizar esse petróleo, esse plástico, esse metal, né? Não, onde que eu vou achar mina de ferro, né? Ou mina de cobalto? Está aqui, olha, está na tua mão. Eu preciso só conseguir extrair de forma eficiente esse material de lá, né? Então, esse é o desafio, talvez, mais sério, principalmente da nossa geração, né? A gente não pode mais deixar essas coisas ao Deus dará, né? Nós estamos nas PUCs aqui, né? Né? A gente tem que ser mais ativo nesse processo. Perfeito, professor. Pela exposição, pela explanação, precisamos de tecnologia, né, para mais tecnologia, desenvolvimento de tecnologias, inovações, para poder reaproveitar todo esse material já existente, né? E Já vontade. e vontade, E perfeito. vontade. É. Muita vontade aí, acho, de todos os lados, né? Tanto do governo Sim, quanto da população e das empresas, né? eu acho que essa vontade ela vai aparecer com a conscientização, porque à medida que a própria sociedade começar a fazer cobranças mais fortes, não só o governo, mas a própria tecnologia ou a ciência vai se debruçar cada vez mais sobre isso, porque haverá recursos financeiros, inclusive, para sustentar o laboratório
que eventualmente esteja à míngua ali, esperando recurso financeiro de um projeto que não vem, que demora para ser aprovado e tudo mais. Então, é a sociedade que define as urgências, mas é a sociedade instruída. Então, a gente precisa educar a sociedade, né? A responsabilidade é de todos nós, né? Quando eu falo educar, eu não estou falando de manipular, né? Porque às vezes a gente pode ser mal interpretado. Não, educar mesmo, para que as pessoas entendam que elas precisam escolher melhor as coisas, o que ela vai consumir, como ela vai descartar, e ela precisa cobrar. Escuta, ciência, né? Vocês estão aí sendo responsáveis, está no colo de vocês esse grande problema, né? E é problema mesmo. Como fazer com que não exista mais no nosso dicionário a palavra lixo. A gente precisa arriscar a palavra lixo do nosso dicionário. Então, Professor, eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pela entrevista, muito bem esclarecedora, relevante para o nosso curso, tá? Eu quero agradecer e imensamente em nome da PUC novamente, tá? E em nome do curso, do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade da Campinas. Tá? Sua eu participação. agradeço muito, muito o convite, a oportunidade de a gente discutir um tema absolutamente relevante, né, que já estamos até atrasados nesse sentido, mas é fundamental que cada vez mais a gente toque nessa situação. Parabenizo o programa pela iniciativa, pelo evento que está sendo realizado, né? E eu acho que a gente precisa multiplicar esses eventos, né, para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais justa, mais inclusiva, né, e não tão separada do jeito que a gente está vivendo. E, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, professor.